Então, galera, vamos lá. Falando inicialmente sobre o calcário. O calcário, ele é retirado de minas, né? Eles explodem uma grande pedra lá, aí a pedra espatifa toda. Eles vão levar essas pedras, né, para um determinado local onde ela vai ser triturada, muito bem triturada, né? Tanto que a gente acaba tendo aí o calcário se apresentando como uma areia, né? Muito mais fino do que a areia, na verdade. E conforme o calcário vai ficando mais fino, aumenta o potencial dele. Gente, qual a função do calcário na sua terra? Muita gente fala sobre a correção da acidez. Isso é verdade? É. Mas correção em que sentido? Para onde que vai isso? A gente tem uma escala de pH, né? Onde a gente vai de 0 a 14 e 7, ali no meio é o neutro. Porém, para a condição de desenvolvimento das culturas que a gente cuida, né? Como o açaí, como a bananeira aqui nesse caso, a gente vai ter o pH, né? A taxa de acidez ideal é de 5,5 a 6,5, correto? Então, tendo a acidez dentro dessa faixa de 5,5 a 6,5, a gente chama de pH ideal. E o que acontece com esse pH, com esse nível de acidez ideal? Você vai ter uma melhor absorção de todos os outros nutrientes, né? Sendo macro e micronutrientes, que você pode estar acompanhando em outros vídeos nossos aí, que são, vou falar aqui também que é para a gente abordar o assunto como um todo: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, manganês, molibdênio, boro, zinco, cobre, que são os nutrientes essenciais para a planta. Existem outros também, porém a natureza nos dá de graça, que são carbono, hidrogênio e oxigênio, que a gente tem através do nosso ar e além disso tem através da chuva, né, que cai. Então a gente busca complementar com o que falta para atingir a máxima produtividade, correto? Dito isso, o calcário ele vai agir na correção da acidez através de quê? Da capturação do alumínio, né? O calcário ele tem carbonatos, né, que vão ali juntamente com o cálcio, e também tem a questão do magnésio que aprisiona o alumínio e impede o alumínio de segurar os outros nutrientes. Então, o nutriente estava preso, com a presença do calcário, o nutriente fica solto. E além disso, a planta deixa de ter uma azia, né? Porque quando o ambiente está ácido, imagina você ter que comer um pratão de comida, sendo que você está com uma azia. É um pouco desconfortável, concorda comigo? Então, a partir desse momento que você corrige a acidez, você vai ter uma melhor digestão da planta, a gente pode assim dizer. Então você deixa de ter azia, você fica muito mais confortável para se alimentar, não é não? Então a partir disso, o calcário ele vai agir ali superficialmente ou não. O ideal é que quando você estiver preparando a sua área para o plantio, você faça a incorporação do calcário, aplica ele e incorpora através da grade e do arado, né? Principalmente do arado, porque você consegue atingir camadas mais profundas. Se você só jogar superficialmente, você vai ter a ação do calcário com 10 a 15 centímetros, no máximo estourando 20 de profundidade. Então, se você apenas lançar o calcário, você tem esse problema. Caso contrário, né, você tiver a possibilidade, a oportunidade de incorporar, você fazer isso vai ajudar muito. Por quê? Quanto maior a profundidade do serviço do calcário, a planta vai ter melhores condições de se desenvolver. Por quê? Venha comigo, me acompanhe para ver se faz sentido isso. Você tem uma profundidade de serviço, uma profundidade de ação do calcário em 10, 20 centímetros, a planta ela vai ter condições de desenvolver as raízes em 10, 20 centímetros. Se você consegue aprofundar esse trabalho, aprofundar esse serviço, a planta vai ver, olha, ali também tá bom, tá um ambiente favorável, tá um ambiente propício para que eu possa desenvolver as minhas raízes. Então ela vai
e consegue capturar mais nutrientes ali com mais profundidade, consegue capturar água com mais profundidade e, consequentemente, a gente tem uma parte radicular, né, uma parte abaixo do solo bem desenvolvida, e a parte aérea fica aqui, como a gente está vendo, bem desenvolvida também. Isso funciona para todas as culturas. Lembre sempre dessa regra. A parte aérea, né, ou seja, a minha parte que eu estou vendo aqui fora da terra, ela é reflexo de como está a minha raiz. Então, você concorda comigo que se você tiver uma raiz prejudicada, tiver uma raiz mal desenvolvida, uma raiz mal nutrida, a parte aérea não tem como ser diferente. Apesar de você usar adubo foliar, o grosso, gente, vem do chão, vem das raízes, porque são órgãos da planta especializados em fazer esse tipo de trabalho, correto? Então, a partir da ação do calcário, a gente vai ter esse desenvolvimento de um ambiente melhor para a planta, para que ela tenha um desenvolvimento cada vez melhor. Além disso, gente, que eu já falei aqui, o calcário ele fornece 2 nutrientes essenciais para a planta. Um é o cálcio. O cálcio ele é importante na formação das paredes das células da planta. Então, se você tem uma planta deficiente em cálcio, você vai presenciar uma planta sem rigidez, onde ela quebra com mais facilidade, onde o vento derruba ela com mais facilidade. E além disso, os frutos geralmente saem danificados. Parece assim mais ou menos como se eles tivessem uma doença. Por quê? A partir do momento que a planta forma o fruto, na hora de expandir, a parede do fruto não tem estrutura, então acaba rachando, acaba formando lesão, como se fosse ali uma doença, uma necrose. Então tudo isso vai atrapalhar na hora da comercialização do seu fruto, vai deixar inviável a sua venda. Então, gente, o calcário, ele tem uma presença no solo muito favorável e um custo-benefício muito favorável também. Se você pensa em economizar em calcário, pense aí em todos os outros nutrientes que você vai estar jogando através de NPK, através de micronutrientes no solo, que você vai estar deixando de ter o melhor aproveitamento. Pense comigo, em um pH, vamos lembrar lá da acidez do início do vídeo, em um pH não ajustado, a sua taxa de perda ela chega até 60% de determinados adubos ou mais. Agora, se você consegue aumentar o pH, né, deixar ali, tirar o pH de 3 e elevar para 5,5, 6,5, vamos considerar ali pH de 6, você consegue então um aproveitamento muito melhor. Então, se você ia ter uma taxa de perda ali de 60%, você vai ter perda de 5, 10% em alguns adubos, certo? Então, pense bem no momento que você está economizando em calcário, porque na verdade você está deixando muito dinheiro na mesa. E o que a gente quer para você, produtor, nós da Arroba Produtiva queremos, é que você tenha uma alta rentabilidade do seu plantio. Por quê? Dessa forma você consegue permanecer no campo, enriquecer no campo, se for da sua vontade e da vontade de Deus, e dessa forma consegue ajudar o nosso país que tanto carece do agro. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se tiver também algum comentário, se você lembrou de algum amigo produtor que estava em dúvida se investe ou não no calcário, mande para ele esse vídeo, seja em pastagem, seja em agricultura através de grãos, através da fruticultura, como é o nosso caso aqui, já vai mandando para ele, beleza? Agora a gente vai falar na prática de como a gente vai usar o calcário. Tá passando aí na sua tela agora um vídeo de uma das nossas consultorias, onde a gente vai ter o espalhamento do calcário em faixa. É uma das estratégias que a gente usa para economizar. Por quê? Aplicando em faixa, você vai estar usando apenas ali nos primeiros anos da sua fruticultura. Aqui a gente fala muito sobre açaí. Então o açaí é um plantio, gente, que ele demora um pouco a espalhar a raiz na área toda. Então a gente concentra o calcário ali inicialmente no coroamento,
e depois a gente faz em faixa. Fazendo em faixa, a gente tem um aproveitamento muito maior, porque você não espalha aqui onde a raiz ainda não está passando, beleza? E aí você deixa de adubar a planta daninha. Deixando de adubar a planta daninha, né, a gente tem a vantagem de ter um plantio onde a gente vai melhorar cada vez mais o nosso investimento. Outro ponto, gente, que pouca gente fala é sobre a melhoria do solo enquanto a parte de microbiota, né? O que é microbiota? São fungos, bactérias que fazem bem para o solo, que ajudam a planta a ter alimento, nutrientes disponíveis. E aí, quando a gente olha nesse ponto, o calcário ele aumenta ainda mais a vantagem de você estar investindo nele, tá ok?